Boa noite. Rapaz, irmãos, eu sou Márcia, aqui da igreja, e fui convidada pela Luciene, a esposa do pastor, para falar desse assunto, que é um assunto que realmente tem tudo a ver com família. Em termos contrários, a desconstrução da família, tá? Então, eu me programei para um tempo, né, mas vou tentar entrar nesse tempo, tá, que foi programado. Para começar, eu não sei se vocês estão a par dessa ideologia, desse termo ideologia de gênero. Qual o significado disso para a família, para a igreja, para a política, tá? Então, eu não sei até que ponto todos estão a par desse assunto. Antes de começarmos, como a combinação que eu tive com a Luciene foi de tentar fazer um parâmetro da palavra de Deus com esse termo ideologia do gênero, tá? E então, para começarmos, eu quero ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. E vou explicar a vocês, antes de ler, o porquê ler isso, tá? Porque, segundo está escrito aqui nessa palavra, isso seria os tempos futuros. É o que estamos vivendo hoje. O tempo em que isso aqui foi escrito foi há muito tempo atrás. Então, esse tempo futuro é hoje, é agora, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Na tradução atualizada, tá? Fique longe dessa gente. Tá? Então, para começar, eu coloquei esse capítulo de 2 Timóteo para que a gente entenda que esse assunto, com certeza, Deus já sabia que isso iria acontecer. Tá? Para Deus, isso não seria novidade. Para a gente, até sim, mas para Deus, não. Tá? Então, Fabinho, pode passar o próximo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Para começar, eu quero que, para que a gente entenda o assunto, eu queria falar do significado da palavra ideologia. Tá? Ideologia e a palavra gênero. Bom, eu não estou conseguindo enxergar nada aqui, mas eu acho que dá para ler. Ideologia é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo do termo ideário, que é um conjunto de ideias, tá? O termo ideário, a primeira concepção, contendo o sentido neutro de conjuntos de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões do mundo de um indivíduo ou de um grupo. Para autores que utilizam o termo sobre uma concepção crítica, que é dessa que nós vamos falar hoje,
Ideologia pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio de convencimento, persuasão, convencer ou dissuasão, instigar alguém a mudar de opinião, mas não pelo meio da força, tá? De forma prescritiva, alienado à consciência humana. Isso é o significado de ideologia. O termo que nós vamos tratar hoje é o segundo, que é o crítico, tá? Que é o que se está vivendo hoje. O gênero, todo mundo conhece, porque todo mundo estudou isso na escola. O termo gênero é quando você define o que é masculino ou feminino, tá? No nosso país, o nosso alfabeto está no masculino, então, por isso, sempre quando tem, no caso aqui, homens e mulheres, eu falo, vocês homens, estou me referindo aos dois sexos, tá? O gênero significa isso. E a ideologia do gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construção social. Percebam só, segundo eles, o gênero é uma construção social e não uma construção de Deus. Quando Deus nos fez, Ele fez homens e mulheres. Eu imagino todo o trabalho que Deus deve ter tido para fazer Adão. Sabe, de ter todo o trabalho de ajeitar no barro, fazer e colocar o espírito dentro de Adão. Então, o que acontece? Esse grupo de pessoas dizem que não. Que essa construção de gênero é uma construção social, tá? E não uma construção de Deus. Para os defensores desta ideologia, não existe apenas o gênero masculino ou feminino, mas sim um espectro. Gente, espectro é fantasma. O significado da palavra. Um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Então, imaginem só. Para eles, não existe só o sexo masculino e feminino. Existe algo. Um espectro, um fantasma. Quando você se depara com um homem, pela vestimenta, quando você está olhando, você vai ficar naquela dúvida, é isso que eles querem, será que é homem? Aí eu fico imaginando, se ele não for homem ou não for mulher, o que é que ele é? Então, essa é a ideia, tá? Pode passar, não sei quem é que está ali. Bom, antes de darmos introdução à ideologia do gênero, é sempre bom a gente ter um conhecimento histórico, porque as coisas, gente, não surgem assim do nada. Há uma consequência de fatos, tá? Para se chegar aonde nós chegamos hoje. Não tem como nós começarmos a falar de ideologia do gênero sem falar de Karl Marx. Quem lida com economia financeira deve ter estudado Karl Marx na faculdade, tá? Então, Karl Marx, ele foi um filósofo, um revolucionário, ele era um alemão, filho de judeus, tanto pai quanto mãe, que aderiram ao cristianismo para não morrer, tá? Isso foram os pais de Karl Marx, tá? Então, o que acontece? Karl Marx, ele lutava pelas diferenças de classe. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele lutava, ele não achava, ele não concordava com o fato de pessoas serem mais ricas, terem mais poder do que outras. Só que essas pessoas que ele está falando eram as pessoas da burguesia, não eram propriamente os pobres. A diferença da classe que ele lutava era a classe grande, não era a classe pobre. Só que Karl Marx, quando foi já na velhice, já estava até próximo de morrer, eu acho assim, eu li um pouco de Karl Marx,
ele não era muito, já vi vários críticos, não era uma pessoa bem normal, não. Ele teve uma ideia de achar assim, não, tudo que eu pensei tem um ponto, e o ponto se chama família. Então, ele tirou, sabe, essa diferença de classe social do capitalismo e jogou isso para a família. Então, ele achava que a família era o ponto crucial para a diferença não dos gêneros, tá? A diferença da base econômica. Então, ele dizia o seguinte, que ele achava, eu até copiei um trecho aqui dele aqui, ele dizia o seguinte, que o matrimônio era o primeiro patrimônio. A constituição familiar era para ele uma estrutura endemicamente perversa e que a causa da desigualdade social era a família. Aí pode se perguntar, mas o que tem a ver Karl Marx com a ideologia do gênero mais tarde? Gente, tem tudo a ver, porque a partir do momento que um homem que era casado, teve 7 filhos, morreram 2, outros 2 morreram, se mataram, a família era totalmente desestruturada, a dele. Então, tem tudo a ver, porque a partir do momento que alguém é contra a família, a construção familiar, chega aonde chegamos hoje. A ideologia do gênero. Vocês vão perceber que saía em 1845. 100 anos depois, em 49, mais de 100 anos um pouco, aparece a briga das mulheres. Aí entra Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir também era filósofa, estudiosa, era escritora, e ela lutava a favor da liberdade da mulher. Mas não essa liberdade comum que hoje a gente até argumenta. Eu tenho que trabalhar, é uma ajuda para o meu marido. Não era esse o pensamento dela, era de igualdade mesmo. Eu, mulher, sou igual a um homem e tenho que ter os mesmos direitos. Se a gente for pensar bem, há uma diferença grande. Porque, por mais que a gente lute pela nossa igualdade no trabalho, na questão financeira, se colocarmos nós para trabalhar num local onde tem que carregar muito peso, vai ser ruim para a gente, porque o nosso corpo de mulher não foi feito para isso. A nossa estrutura muscular é outra. O do homem é um, e a da mulher é outra. Tá? E ela também ficou famosa por essa frase que... não está aí. É uma frase que é dela, que foi em 1949, onde ela fala assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. O que é que ela queria dizer com isso? Que você só vai se tornar uma mulher se você lutar pelos seus direitos enquanto mulher. Tá? E isso foi Simone de Beauvoir. Aí passa-se mais algum tempo, em 1980, chega a teoria Queer. Tá? A teoria Queer é uma desconstrução, aí sim começa a ideologia do gênero. A teoria Queer é uma desconstrução sexual. Ela nasceu nos Estados Unidos, nos anos 80, por pessoas. Quem eram essas pessoas? Lésbicas, gays e feministas. Isso é a desconstrução. Até então, a teoria Queer falava o seguinte, que não existe só o masculino e o feminino, existe um sexo neutro. Não sei se alguém aqui se sente num sexo neutro. Então, não sei, eu ainda tentei de várias formas entender o que é um sexo neutro e se sentir um sexo neutro. Mas era a teoria Queer. Passou mais um tempo, olha a diferença de tempo já. Aqui foram mais de 100 anos, aqui já foram 27. Só que entre os anos 80 e 2007, muita coisa aconteceu. Tá? Mas em 2007, vem esses princípios, que aí sim já virou lei.
Mas não só aqui no Brasil, tá? Foi no mundo todo, onde o Brasil também participou. Isso é uma cidade, acho que fala, e hoje é a Carta. Eu acho, se eu não estiver errado, eu acho que é assim que se fala. É uma cidade da Indonésia. Através desses princípios aplicados à legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade sexual. Aí virou lei. Aí, a partir daí, muita coisa mudou. Hoje em dia, o homem, quando ele não se sente mais homem, ele acha que ele é um homossexual, ele quer mudar de nome, ele quer deixar de ser João e quer passar a ser Maria, ele pode ir à justiça, entra, muda toda a documentação. Isso é lei hoje, tá? Todo mundo vê na televisão os casamentos, alguns países onde já se aprova os casamentos gays. É lei, virou lei. Então, a partir daí, vem uma preocupação maior. Pode passar o próximo, por favor? Bom, que eu tenho que ver também. Agora sim, vamos começar a ver o que é ideologia do gênero. Eu coloquei ou desconstrução sexual, por conta da teoria queer. Que a teoria queer não deixa de ser a ideologia do gênero. Porque a partir do momento que alguém diz que não existe só o sexo masculino e o feminino, existe um neutro, não deixa de ser uma ideologia do gênero. Tá? Aí eu coloquei 2 parâmetros. Eu coloquei a ideologia do gênero, sei que está pequeno aí, mas eu consigo ler aqui. E coloquei a diferença do padrão normal, que é o padrão que nós conhecemos. A ideologia de gênero diz o seguinte: a ideologia de gênero está aqui, nos pensamentos da gente, no cérebro. Ele diz o seguinte, que é como eu penso, como eu me reconheço enquanto mulher ou homem. Eu nasci mulher, eu Márcia, tá? E a ideologia do gênero diz que a minha identidade de gênero, ao longo da minha vida, eu vou fazer essa descoberta. Se eu chegar aos 15 anos e eu me sentir um menino, então aí sim eu vou ser um menino. Eu não vou ser mais uma menina. E a lei está amparando isso, tá? A orientação sexual está aqui dentro. É o que a minha atração. Os jovens de hoje. Tá na escola, faculdade, olha para um garoto, no caso da menina, olha para uma garota, no caso do menino, eles têm atração sexual pelaquela pessoa ali, começa uma conversa. A ideologia do gênero, não, me diz o seguinte, que se o meu coração olhar, eu mulher, eu olhar para uma outra mulher e sentir uma atração sexual por ela, eu posso ter um relacionamento com aquela mulher. Entendeu que é uma desconstrução familiar? Aí vem o sexo biológico, que isso, em hipótese nenhuma, eles podem mudar. E podem. Fazendo o quê? Uma cirurgia. Tá? Aí vem o sexo biológico. O sexo biológico é a classificação da base da nossa genitália. Ou eu sou mulher, ou eu sou homem. Para a ideologia do gênero, isso não importa nada. Isso não tem para ele significado algum. O que importa é o que está aqui e aqui. É isso que importa para a ideologia do gênero. E o papel? O papel do gênero. Eu sou mulher. Eu tenho que me comportar como mulher. Para a ideologia do gênero, o padrão de comportamento masculino e feminino é como a sociedade espera. Se eu acho que eu sou mulher, eu nasci homem, né? Dá um exemplo, eu nasci homem, mas eu acho que eu sou mulher, eu vou me comportar como tal. Eu vou começar a usar saltos, eu vou começar a usar vestidos, se eu fosse um homem. Tá? Vou começar a tomar algum tipo de hormônio feminino para que cresça seios em mim, para que os pelos do meus braços, que geralmente os homens são cabeludos. Então, isso é o pensamento da ideologia do gênero que vai totalmente ao contrário da nossa realidade, que é a outra. O aspecto homem-mulher.
Biologicamente, a biologia diz que se nasce macho ou fêmea. A identidade de um macho é o quê? Homem. O papel de um homem é o quê? Masculino. A mulher, fêmea. Qual é a identidade dela? Mulher. Qual é o papel dela? Feminina. Isso é o padrão que existe e é o normal. Eu não consigo aceitar que alguém diga isso, não. Mas os tempos mudaram, gente, os tempos não mudaram e a gente não pode aceitar isso. Esse é o problema. Eu estava vindo para cá agora e o meu esposo foi fazer um teste na televisão lá e estava passando o Luciano Huck. Aí eu não sei o que a gente estava, alguma coisa que ele ia dar para uma mulher, para o Dia dos Pais. Aí eu achei interessante, Dia dos Pais, uma mulher. Resumindo, a mulher era uma homossexual, uma lésbica. Então, ela estava ali para ganhar uns prêmios, porque ela cuidava de uma criança. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, eu digo, gente, a Globo tá sem dó nem pena, um horário desse. E ele falando, Luciano Huck falando com ela, falando sobre o caso ela com a mulher dela. Aí acabou, eu falei, graças a Deus que acabou isso. Aí entra o outro, com o Luciano Huck também. Aí, não sei o que, de milhão, aí, como não entendi direito. Aí eu vou chamar Daniele, nananana. Quando a pessoa foi entrando, eu olhei assim, eu falei que vai ser um homem. Era um travesti, era um transexual. Falei, gente, acaba um quadro, começa outro, 3 horas da tarde. Então, é isso que televisão, que livros querem nos impor, que a gente aceite isso como algo normal. E não é normal. Nós não temos que aceitar isso. Os tempos não mudaram. O Deus lá de Abraão continua sendo o mesmo Deus de hoje, de 2007. Entendeu? O mesmo Deus. Nós, mulheres, somos mulheres e temos que ser mulheres. Temos a nossa função diante da palavra. A palavra diz que somos o quê? Ajudadora. Homens são homens. Nós não temos que inverter essa situação, tá? Pode passar o outro. Bom, eu trouxe 2 casos para vocês verem. Eu acredito que muitos já devem ter visto aí pela internet. Esse aqui é o primeiro. Se chama Kate e Andrews. Vocês estão vendo que tem um casal no meio, uma menina, uma moça e um rapaz. Do lado do rapaz tem uma criança, que é uma menina, e do lado da adulta, da mulher, tem um menino. Então, isso aqui é um transexual. Ela era ele, quando ela era um menino, nasceu homem. E ele, que não dá nem para a gente falar um negócio direito, entendeu? Mas ele, que era ela olha que graça essas crianças. Olha que graça. Está escrito na testa que você vai ser um transexual quando você crescer? Não está escrito. Gente, quem que olha para uma criança dessa, para um meninozinho desse, e vai falar um negócio desse? Não tem como. Então, isso aqui é um transexual. Agora, olha que doideira. Todos nós já conhecemos os homossexuais, que são as lésbicas, né? Mulher que gosta de mulher e homem que gosta de homem. Todo mundo já conhece isso. Todo mundo já sabe que nome dá isso, mas a gente não conhece. Agora, você imagina... Isso aqui é doideira, porque isso aqui é um homem e uma mulher. Isso é extremamente diabólico, vocês não têm ideia. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, eles têm relação sexual. Tinha umas crianças aqui, na hora que eu cheguei, tem ali. Eles têm relação sexual. Como nós, que somos normais, temos o homem fazendo papel de homem, a mulher fazendo papel de mulher. Só que na hora, o biótipo deles
transitam. Um deixa de ser homem, passa a ser mulher, o outro deixa de ser mulher, passa a ser homem. Então, isso é um transexual. E para piorar a situação, nós somos héteros. E eles também são héteros. Olha a doideira. Aí não são héteros, porque aí, na realidade, é um homem e uma mulher. Só que invertido, mas são homens e mulheres. Só que eles são chamados de héteros trans. Graças a Deus que diferenciou da gente. Nós só somos héteros. Eles são héteros transexuais. Isso. Não. A filha da Gretchen é uma lésbica. Ela gosta de mulher. Ela sente atração por mulher. Entendeu? Ela é mulher e sente atração por mulher. Aqui não. Aqui ela não sente atração, ele não é homem, aqui na realidade, ele não sente atração por homem, ele sente atração por outra mulher, mas que é um homem, que se transformou. É por isso que o negócio é diabólico mesmo, gente. É uma coisa assim que a gente acha que a gente já viu de tudo, mas ainda tem muita coisa para ver. A tendência é piorar um pouquinho mais. Ela é uma mulher, a Tami não era uma mulher? Ela tirou os seios, começou a tomar hormônio, passou a fazer papel de homem. Ela vive com uma mulher, tá? Então, ela é uma lésbica, por enquanto. Se, sei lá, deu uma doideira nela, ela acabar o relacionamento lá com a mulher que ela vive, duas mulheres juntas, é lésbica. Acabou o relacionamento dela, ela se apaixonou por um outro trans, que é uma mulher, mas na realidade não é mulher, é um homem. Aí ela vai ser uma transgênera, entendeu? É uma mulher que está com outra mulher, mas na realidade é um homem. Pois não, vocês não têm ideia, gente, o que eu assisti de palestra, e olha, uma coisa que me deixou muito feliz, é que não somos só nós, evangélicos, que estamos lutando contra isso, não. Sabe, o que tem de padre brigando por conta disso, na realidade a briga é pelo conceito família. Vi palestras de padres com pastores juntos, sabe, brigando com isso, fazendo palestra dentro de universidade, porque é lá que está o foco da coisa. Sabe assim, quando você está com algum tipo de edemia, que a gente procura saber onde está o foco? Pois isso está dentro das universidades. É onde está o foco das coisas, tá? Na realidade, não, pode deixar aí, depois eu te peço para tu passar para o outro. O que nós estamos vendo hoje são velhas heresias e roupagens novas. Porque isso é antigo, gente. Isso não é nada novo. O transgênero, tudo bem. Esse, eu não sei nem se está escrito na Bíblia alguma coisa parecida dessa inversão. Eu sei que na Bíblia fala de homem com homem, mulher, isso eu sei. Mas esse caso de um que ele é e vive com o outro, mas o outro é mesmo, sabe? Esse eu não sei. Mas isso está numa roupagem nova, porque desde a história da igreja, antiga história, e da história da humanidade, as pessoas desprezam o valor do corpo. Tá? Eu vou ler agora 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Está escrito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganosos e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque
pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Gente, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. E é isso que a gente está vendo hoje, através dessas situações. Tá? Percebo que no verso 3, quando ele fala, e os que proíbem o casamento, ele está lidando com a questão de pessoas que estavam desprezando o casamento. Não sei se eu estou errada, tá? Tem 2 pastores aqui. A Bíblia, quando fala da junção, homem e mulher, deixa teu pai, tua mãe, não fala propriamente de casamento, mas fala da união homem e mulher, de os dois viverem juntos. Não fala, em hipótese nenhuma, que, sei lá, se você não se sentir homem, você pode procurar outro homem. Não fala disso, gente. Continuando. 1 Coríntios, eu saí pegando tudo na Bíblia que falava sobre isso, para a gente entender que para a gente isso pode ser até novo, mas para Deus não. Tá? E aí a gente vai perceber aonde é que está o nosso lugar, aonde é que nós vamos nos posicionar, tá? Diante dessa situação. 1 Coríntios, capítulo 6, do 13 ao 16, está escrito assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Gente, o que esse povo está fazendo com esse corpo deles? Tá? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Nesse caso aqui, Paulo estava falando dos homens que tinham relações com as prostitutas. E ele os homens daquela época, não sei por inocência, achavam que o fato deles terem relacionamento com prostituta, eles não estavam pecando o corpo deles. E Paulo diz para eles que eles, junto com a prostituta, fariam um só corpo. Como se faz com a palavra quando diz, quando nós casamos, seremos os dois um só. Tá? À luz da palavra de Deus, uma vez que Deus tem propósito para o nosso corpo, qual o propósito de Deus para o nosso corpo? O que o nosso corpo é? Gente, templo do Espírito Santo. Aí você olha para uma aberração dessa, como Deus, como o Espírito Santo vai conseguir chegar aí? Vai nos aceitar uma vez que estamos desprezando as informações trazidas para o nosso corpo. Essa é a informação que Deus, ao fazer minha mãe, me deu, né, para que minha mãe foi uma bênção para ela. Eu nasci e saí, tá aí. Imagina lá Deus falando, tá aí Elsa, que era minha mãe. Vou te dar uma mulher. Então, todas as informações biológicas que nasceram junto comigo foi de mulher. Aí eu, sabe, numa doideira da vida, decido, não, eu não quero ser mais mulher. Eu acho que agora eu quero ser um homem. Aí eu vou me mutilar. Eu vou tirar meus seios, vou deixar de ser mulher. Vou começar a tomar hormônio masculino, vou começar a falar grosso, estou quase falando grosso. Isso tudo é mudanças, tá? Tem água aqui, sim. Tem um copo verde, eu posso beber nesse copo? Então, como eu falei para vocês, pode passar agora.
Olha só, como a coisa piora um pouquinho mais. Isso aqui foi o primeiro caso de transgênero, onde o parceiro teve o primeiro filho. Então, vocês estão vendo aqui do lado de cá um homem barbudo, uma pessoa barbuda com uma barriguinha, né? Essa barriga dele não é de chope, não, tá, gente? Isso é grave, de ser uma mulher. Ele é casado com o outro que está com a mãozinha na cintura, que é o homem. Eles dois adotaram 2 menininhas. Adotaram. Mas resolveram ter um filho naturalmente. Como Deus permite, que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, ela, que é ele, ficou grávida dele, que não é ele, é ela. Então, na hora, aconteceu o que acontece naturalmente entre um homem e uma mulher. Ele, que é ela, fez o papel de homem. Agora a pergunta é, esse homem barbudo, você imagina se os homens aqui barbudo, com a barriguinha grávida, andando... Gente, olha que situação. Não, fala, não é uma situação maluca? Aí a Globo, isso está no Fantástico, tá? Isso aqui já é o bebê quando nasceu, isso aqui é ele, tá aí os dois, tá? O Fantástico, como eu falei no início, não sei se pode, mas assim, a Globo, ela não está medindo consequências para deixar isso assim à tona, para que a gente aceite isso como normal. Na hora da reportagem, eles mostraram as crianças, as 2 filhinhas deles, que não são deles, foram criadas, foram adotadas. A repórter o tempo todo enfatizando. Aí elas estão muito felizes, gente, elas amaram ver o pai. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. A psicologia é muito clara diante disso. Isso é mentira. Ninguém aceita, ninguém vai querer um pai andar com um homem do teu lado. Gente, você imagina o seguinte, nós quando éramos criança, ou as crianças, filhos de vocês, porque eu já não tenho mais filhos, crianças, já são adultos. Quando acontecia alguma briguinha na escola, eu vou falar para o meu pai. Por quê? Porque na cabecinha dele, o homem, meu pai. Meu pai vai chegar aqui e vai resolver tudo. Aí uma criança dessa chega para o pai, que é uma mulher, sabe, vem cá, eu vou falar com quem? É com meu pai ou com a minha mãe para resolver lá um negócio lá na escola? Você entendeu a cabeça da criança, como é que fica? Então, isso está apresentado para vocês, tá? Isso é o chamado ideologia do gênero. É uma ideia maluca de pessoas que querem transformar os sexos no mesmo sexo em corpos diferentes, tá? Pode passar, por favor. Aí chega nas crianças. Gente, como fica a cabeça dessas crianças hoje? Diante de uma situação... Pois é. É mais ou menos isso, gente, porque vocês não têm ideia que tinha hora que eu lia, e uma das duas, ou eu não entendia mesmo, ou eu não queria entender. Porque é muito complicado. A ideologia, ela causa um transtorno de identidade na criança. Não adianta emissora nenhuma querer falar o contrário, porque é mentira. Ela causa, assim, ela causa um sentimento de tristeza, ela causa angústia, ela causa depressão. Uma criança que convive com isso. Gente, todos nós estamos acostumados já a viver, conhecer pessoas, mães, principalmente mulheres, que tiveram filhos sem um casamento. Mas isso é normal. Foi uma mulher que engravidou, sei lá, e teve um filho, né? Ou então mulheres que se separaram, ou ficaram viúvas, estão com os filhos dela lá. Mas aí essa criança, filha dessa mulher que não tem o pai por algum motivo, mas é filho de uma mulher. Aí tem um problema com os amiguinhos ou na escola.
E quando os outros começam a falar, ah, meu pai, meu pai, meu pai, gente, na cabeça da criança tem uma referência. Gente, eu não tenho pai. Por algum motivo, ou que morreu, ou que a minha mãe resolveu ter um filho sem pai. Não sei, mas minha mãe é uma mulher, mas eu não tenho pai. A criança fica com aquilo na cabeça. Agora, você imagina uma criança que se depara com uma situação daquela cena anterior. Que eu não sei quem é meu pai, eu chamo quem de pai. Porque eles não admitem você chamar um de pai e o outro de mãe. Como eles dizem lá no início da teoria aqui, é algo neutro. É neutro. Aí eu vou chamar de quê? Então, aí você imagina, quando nós nascemos, nós já somos educados a entender que nós nascemos homem ou mulher. Tá? Quando uma criança nasce, é um menino. Então, ele já foi educado, durante a infância dele, a ser menino. Por isso é o transtorno aí das mudanças, tá? Claro que essas dúvidas terão implicações sexuais, tanto para orientação bissexual como homossexual. Não adianta dizer que, não, eu sou bissexual, mas os meus filhos são criados numa boa, com maior liberdade. A gente fala tudo para eles. Gente, isso não existe, isso é mentira. Porque essa criança, ela não só vive dentro de casa, ela vive no meio social, ela vive na escola, ela vai a um clube, ela vai na rua, ela tem amigos. Então, isso é mentira. Não adianta ter um diálogo aberto nesse sentido aqui, quando você dá de cara com o que é o normal. É complicado para essa criança. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei na hora que eu estava estudando isso, para vocês entenderem a complicação. Eu vou usar até uma fala do pastor Maurício aqui, quando vai apresentar uma criança aqui na igreja. Toda vida que eu vejo ele apresentando uma criança, ele fala assim, gente, como nós não batizamos, nós apresentamos essa criança, porque essa criança não tem o quê? Entendimento. Não é isso que ele fala? Por isso que se apresenta, porque mais tarde, essa criança, ela pode ou não ser aceita pelo Espírito Santo, dependendo do caminho que ela vai trilhar na vida dela. Mas o trans, não. Você já nasce homem ou já nasce mulher, porque tem uma genitália ali que a gente está vendo, gente. Não é ninguém, não está escondido. Como vai se dizer que mais tarde vai se escolher o que quer da vida? Que tipo de sexo eu vou ter? É diferente disso. A pessoa tem entendimento, a partir do momento que eu me vejo mulher. Eu tenho tudo de uma mulher. Que opção eu vou ter mais tarde de um pai desse, bissexual ou transexual, dizer que, não, a gente conversa livremente, ele vai ter uma escolha. Não existe isso, gente. Aí o que a criança faz com o sexo biológico dela? Todo dia ela vai tomar banho e está ali. Vocês têm ideia do que passa na cabeça de uma criança dessa? Não é algo que ela vai ter entendimento mais tarde, não. Já nasceu com ela. Está ali, bem ali. Fazendo essa pesquisa, eu entrei, porque isso foi outra palestra que eu assisti, eu achei muito interessante isso. Os gêneros não binários. Os trans, eles são gêneros não binários, tá? São todos os gêneros que não são 100% masculino e não são 100% feminino. Isso são os não binários, tá? Nós somos binários. Os não binários é isso. Só para você ver a que ponto
esse grupo de pessoas que não está só aqui no nosso país, está no mundo todo, tá? Está fazendo. Aí, são mais de 50 não binários, tem muito. Aí eu peguei 3. Um é assim. São os agênero, ausência de gênero. Quer dizer, é uma pessoa que também utiliza esta identidade para definir o sexo neutro. Ou seja, o agênero ele não é nem masculino, nem feminino. Ele é neutro. Não me perguntem com quem essa pessoa vai se relacionar, que eu também não sei. Mas eu chamo... O quê? Do quê? Dos agêneros? Não, então, eu só tirei 3, são mais de 50, só peguei 3, que foram as piores que eu vi. Tá? Aí o outro é o Ambonec. É um gênero que é masculino e feminino, mas que, ao mesmo tempo, não é nenhum dos dois. Gente, isso é doença. Tá? E eu não estou falando para vocês que é doença porque sou eu a Márcia que estou falando, não. E os gêneros não binários está dentro do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Como também está os trans. É uma doença. Porque não é normal uma situação daquela que nós vimos anterior. Que a gente nem entende o que é o que ali. Isso é doença. Tá? Aí tem um outro... Fluxofluide, parece o nome de um remédio, mas é um gênero. Alguém cujo gênero muda de tempos em tempos, sendo que a intensidade de tais gêneros muda de tempos em tempos. O gênero, quer dizer, alguém cujo gênero muda de tempos em tempos, sendo que a intensidade desse gênero muda de tempos em tempos. Então, isso é o quê? É um sexo bipolar. Não tem outro nome para dar. É um sexo bipolar. Eu sou mulher. Eu me sinto mulher. Então, hoje, durante um mês, eu vou ser mulher. Tá salto alto, vestido, vou me pintar toda. Aí, cansei. Agora eu vou ser homem. Aí, fiquei 2 meses sendo homem. Ah, não. Fiquei muito tempo homem. Vou voltar a ser mulher. Vou ficar menos tempo agora mulher. E assim fica... Gente, isso é doença, isso é tratado no CID-10, que é o Código de Doença Internacional, onde também os trans também estão incluídos nesses códigos de doença. Tá? Aí eu peguei outras doenças piores ainda. Uma, eu sei que na Bíblia está escrita, a outra eu não sei se está, eu nunca ouvi falar. Umas são homens que têm relacionamento com animais. Isso está escrito na Bíblia, não está, pastor? Não fala sobre isso a Bíblia? Então, isso é uma doença. Agora, a outra que eu não sei, que são homens que têm relacionamento com mortos. Esse eu não sei. Tá também? Então, a misericórdia, tá também. Então, você vê, Deus, gente, você sabia de tudo. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Então, isso são doenças que eu também tirei do CID-10. Aí eu peguei a pederastia, que também é uma doença não binária. O que é a pederastia? É um homem masculino, que gosta, olha que só que doideira, de homem até mais ou menos dos 12 aos 14 anos. Ele não gosta de homem adulto. Ele não pode ser considerado nenhum homossexual. É a pederastia. Diferente da pedofilia, que é uma perversão de um indivíduo adulto que gosta de criança de qualquer sexo. Todas elas, incluindo o trans, são doenças. Então, o que é que esse grupo está fazendo? Esse grupo está tirando essas doenças, o que é doença, que é para ser tratado patologicamente por médicos através de remédios,
e por psicólogos, psiquiatras, eles estão trazendo para a sociedade, dizendo é normal, não tem problema. Tá? Passa para o slide 8, o outro, por favor. Ah, já passou, isso aí mesmo. A pergunta é, diante de todos esses não binários, que o trans é um não binário, o que vai mudar isso? É lei? Lei já existe, gente. E as leis, porque aqui tem advogadas, já estão se transformando para aderir a esse povo. Hoje, quando eu vinha, eu falando com a Dani, que ela é advogada também, e eu fiz a pergunta assim, eu disse, Dani, vem cá, nesse caso dos trans, foi por ignorância minha, porque realmente eu não sabia mesmo. E se eles brigarem, né? O homem que não é homem, que é mulher, a mulher que não é mulher, que é homem, e se eles brigam, né? Brigam, aí um bateu no outro. A Maria da Penha vai para quem? Aí ela me respondeu, ela disse, não, Márcia, é para quem leva a porrada, não importa se é o homem ou se é a mulher, porque também a Maria da Penha também é para o homem também, eu nem sabia disso. O problema é que eles têm vergonha de ir à delegacia e dizer que apanharam de uma mulher. Entendeu? Porque eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, numa confusão dessa, quem é que a lei vai cobrir quem? Né? Então, é a lei que vai mudar isso? Não. Quem vai mudar isso é Deus. Porque a lei já está se adaptando a isso. Tá? Tudo isso veio para desconstruir a família, criação de Deus. Tá? Aí a gente olha, eu peguei esses dois trechos de um livro. Essas duas páginas aí é o seguinte, são os livros que já estão aí para as nossas crianças. Esses livros são para crianças de 6 a 10 anos, tá? Onde eu não estou enxergando nada daqui, mas eu sei que é falando sobre as diferenças de famílias. Bom, na época que eu estudava, nós tínhamos uma disciplina chamada Estudos Sociais. Eu não sei se alguém aqui ainda lembra dessa disciplina. Não sei se era só lá no Ceará que tinha. Pois é. Aí tinha essa disciplina Estudos Sociais. E falava das diferenças de família. E as diferenças de família eram pai branco, mãe branca, filho branco. Pai negro, mãe negra, filho negro. Pai negro, mãe branca, mulato. As diferenças familiares estavam na cor. Era onde estavam as diferenças familiares. Hoje em dia, aí eles colocam uma mãe com 2 filhos, 2 mulheres cuidando de uma criança, aí um pai e uma mãe com 2 crianças e a avó. Aí tem as perguntas. Qual a família que existe hoje? Aí a resposta correta é a última, onde eu acho que está escrito assim, as famílias são diferentes. Mas diferentes nesse sentido, tá? Isso é o livro que as nossas crianças estão usando em sala de aula. Esse outro de cá é falando... Gente, eu me lembro que eu só vim aprender sobre a biologia mesmo, sexo. Eu acho que eu já estava, eu ainda peguei o ginásio, que hoje é o Fundamental 2. Isso aqui é um livro de 4ª série, primária, ou Fundamental 1. Tá? Falando sobre hétero, sobre homo e sobre bissexual. Isso é explicando uma criança. Agora, diz isso na cabeça de uma criança, você chegar para uma criança de 6 anos e dizer para ele, olha só, os héteros é homem que se atrai pelo sexo oposto. É o homem que gosta da mulher, a mulher que gosta do homem. O homossexual é quando você gosta do mesmo sexo. Você é mulher, gosta de mulher, você é homem, gosta de homem. E o bi gosta dos dois. Você imagina? Aí a criança fica pensando, eu vou gostar de quem?
Dá para entender a dificuldade que é da cabeça da criança? Ficar tentando imaginar em que posição... Gente, nós já sabemos que os nossos filhos, todo ser humano passa por isso. Os problemas que nós temos dos 4 aos 6 anos é quando nós começamos a descobrir nosso corpo. Que a gente começa a se olhar e ver que é diferente do outro. Principalmente quem tem irmão e irmã dentro de casa. Ou então, o que não tem, mas que olha para o pai, que é uma menina, não é pai, por que você tem isso e eu não tenho? Ou por que você faz xixi em pé e eu não faço? Ou mãe, por que você é assim, assado, e por que eu não tenho isso? É nessa idade, é dos 4 aos 10 anos. E é nessa idade que hoje o MEC colocou como obrigatório a educação infantil. Antigamente, você só entrava já com 6 anos. Hoje não, hoje é obrigatório passar pela educação infantil. Aí, na escola, você vai ter que aprender isso. Pode passar para o outro, por favor? Bom. Agora, família. Esse modelo aí, homem, mulher e filho, né? O filho ou filha, aí, no caso, é uma menina, tá? Esse é o modelo que nós conhecemos, tá? Mas também é um modelo que está sendo mostrado à sociedade como um modelo não mais prioritário. Não é mais o prioritário. Isso é bem claro, tá, para eles. A prioridade não é mais essa. Teve uma palestra que eu assisti, que o palestrante, conversando, alguém de uma universidade, um estudante falou assim, fulano de tal, com o apresentante, isso já se tornou cafona. Sabe, aí a pergunta não é nem se essa pessoa tem religião, é se essa pessoa crê em Deus. Tá? Efésios 5:31 está escrito assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É isso que está escrito na palavra. A partir de agora, eu vou dar argumentos a nós, sabe, para a gente começar a lidar com essa situação. Porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa situação não está da porta da igreja lá para fora, não. Está dentro da nossa casa, está dentro da igreja, porque eu vi isso nessas palestras que eu assisti. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita e achar que isso só acontece lá fora. Os nossos filhos, eles não ficam dentro de casa 24 horas. E mesmo quando ficam, nós temos uma coisa chamada tecnologia. Então, é um cuidado. Nós temos que ter por hábito conversar com os nossos filhos. Claro que cada uma conversa, se uma criança tem 4 anos, eu vou conversar com ela de um jeito. Se a criança tem 10, eu vou conversar de outro jeito. Mas somos nós que temos que alertar os nossos filhos. Não vamos deixar isso que a escola ou a sociedade dizer que o sexo é uma opção, quando nós sabemos que nós já nascemos com sexo, que Deus tem propósitos para esse corpo. Então, nós temos que nos alertar, abrir bem os nossos olhos para ver o que os nossos filhos estão lendo, o que os nossos filhos estão assistindo. Não sei, eu até passei para muita gente. Não sei se vocês viram, começou essa semana, se eu não me engano, foi quinta-feira. A HBO lançou um desenho animado chamado A Festa da Salsicha. Gente, é horrível. É um desenho animado onde tem sexo oral, sexo anal, desenho animado. Tudo bem que lá está escrito assim, né? Tudo bem, entre aspas.
para maiores de 16 anos. Só que passa às 13 horas. Uma criança de 10 anos não vai assistir? Entendeu? Então, temos que ter cuidado com que os nossos filhos, o que a gente está deixando entrar na nossa casa. Tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não temos que nos abster de uma ideologia criada por homens, tá? Porque toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, não existe lógica num negócio desse, de ideologia, de você se conformar com isso, não tem lógica. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que não tem lógica isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo mesmo. Como eu sempre falo, às vezes, nas reuniões que eu tenho com a Luciene, com as meninas, eu sempre falo, a gente tem por hábito botar tudo culpa no diabo. É culpa do diabo, o diabo não tem culpa, não. Nesse caso aqui, quando eu falo que é coisa diabólica, é porque, o que eu digo? Num dos que eu passei aí, eu falo, nem li, acabei não lendo, do livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio? Deus não deu isso? Olha a bondade de Deus. Deus disse, eu vou te dar o livre-arbítrio. Você faz a escolha. Então, a partir do momento que a gente faz a escolha e faz a escolha errada, aí sim, aí o diabo faz a festa. Que é o que está acontecendo com a ideologia do gênero. Alguém abriu a porta. E o diabo está fazendo o que ele quer. Ele está usando livros, escolas, gente, televisão, música. Ele está usando o que ele pode usar para ele deixar bem claro. Deus criou o homem e a mulher, falou que o homem tinha que deixar pai e mãe para se juntar a uma mulher, que eles dois iriam ter filhos. Então, eu vou mudar tudo isso. Eu vou acabar com isso. E se eu não acabar com isso, eu vou inventar um jeito, nem que eu troque, o homem deixe de ser homem, a mulher de mulher, mas que os dois transem, mas ele não é homem, ele é mulher e a gente não entende nada, mas tem um filho. Isso é diabólico. O ser humano já não quer mais reconhecer o poder da criação de Deus no que concerne homem e mulher. Seres criados por Deus com finalidades diferentes. Nós fomos criados para finalidades diferentes. Se Deus me criou mulher, porque Deus tinha uma finalidade para mim enquanto mulher. Se Deus criou um homem aí, Deus criou esse homem para uma finalidade diferente. Está se formando uma sociedade sana. Temos que nos posicionar diante de ações diabólicas. Não podemos aceitar que nossos filhos, nossos netos, amigos, vizinhos, sei lá quem, aprenda na escola que não existe sexo masculino e feminino, e sim uma opção. Gente, a educação formal, ela é dada em casa. Eu sei, porque eu trabalho fora também. Mas a educação formal, ela tem que ser dada em casa. Somos nós que temos que orientar os nossos filhos com relação ao sexo. Somos nós, não vamos deixar a escola fazer isso. Já tem 20 anos que a educação passou a ser formadora de cidadãos. Já tem 20 anos isso. Então, hoje, quem forma cidadãos é a escola. A escola está com esse poder. Daqui a pouco, eles vão dar poder à escola de fazer a formação sexual dos nossos filhos. A gente vai matricular, é menino, mas não vai nem perguntar mais. Nem pergunta mais. Aí eu fico pensando, e os nomes? Como é que vão ser os nomes daqui para frente? Vai ser nomes que dá para entender que pode ser homem, pode ser mulher. E cadê os nossos desejos? Por exemplo, eu tinha um desejo muito grande que a minha, se eu tivesse uma filha, como eu tive, que desde criança, que eu sempre pensava nisso, se eu tiver um dia uma filha, o nome dela vai ser Valéria. Porque o meu nome é Valéria. E nunca ninguém me chamava de Valéria. Aí eu tive uma filha, coloquei Valéria.
Ai, se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Mateus. Aí eu fui morar num prédio que tinha 5 Mateus. Gente, misericórdia. Mateus pulava, Mateus batia nas portas, Mateus tocava as campainhas. Eu falei, não, senhor, você vai mudar o nome, vai ser Felipe agora. Mateus é muito... Está entendendo? Aí escolhi um nome de homem. Aí agora, como é que vai ser? Bom, se eu tiver um filho, vai ser o nome... Não sei. Porque se eu der um nome masculino, vai induzir que é um homem. Você está entendendo quantas mudanças podem acontecer ainda? A única coisa, a sociedade ela muda muita coisa. Ela mudou a política, a mulher passou a votar. Estou falando aqui no caso do Brasil. A mulher passou a votar. Nós tivemos direitos dentro de empresas para trabalhar, para ganhar quase igual a um homem. Mas os princípios de Deus, ninguém muda. Em Efésios 6:11 está escrito assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele dá uma série de instruções de prática para os irmãos da cidade de Éfeso. Aí ele vem falando, né, que através da palavra que, apesar de naquela época, dos dias de hoje, ele fala que da obediência dos filhos para com os pais, do cuidado que os pais têm que ter para com os filhos, da obediência e respeito que nós devemos ter com nossos chefes, alguém superior, o contrário, o respeito que um chefe tem que ter com seu empregado, e assim vai. No verso 11, ele fala assim, Paulo fala isso que eu já li, né? Aí ele nos alerta que está preparadas ele nos alerta para nos preparar das ciladas do diabo, que é isso que está acontecendo. Segundo a palavra de Deus, há um mundo espiritual, né? E da mesma forma que nós nos protegemos no mundo físico, temos que nos preparar para as investidas do diabo na nossa vida. Nós vivemos momentos ou situações que o mundo nos apresenta, coisas, como no caso a ideologia do gênero, e ficamos em uma situação que não sabemos como reagir diante disso. O que falar, como discutir isso à luz da palavra, tá? A palavra diz que a luta que travamos não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. Precisamos entender isso para sabermos até que ponto podemos agir com nossas forças ou simplesmente orar a Deus. Porque vai chegar um momento que a gente não tem como... Porque como eu li lá no princípio da ideologia, não é através da força. Gente, não é nós brigarmos, sairmos na rua para brigar. Não é isso que está se falando aqui. A nossa briga não é com o ser humano, é com o diabo mesmo. Então, nós temos que orar por isso, tá? Vejam em que situações chegamos diante dessa desconstrução familiar. Precisamos entender e não fugir do assunto, achando que isso só acontece com os outros, tá? Isso acontece com a gente também. Se nós lermos todo o capítulo 6 do livro que eu estava lendo de Efésios, Paulo vai dizer para nós nos revestirmos de toda a armadura, são as nossas armas, tá? As armaduras de Deus, para resistir o dia mau. E especifica cada uma armadura, tá? Eu não vou falar aqui cada uma delas. No final, diz ainda que devemos orar em todo o tempo. Então, essas são as nossas armaduras. Tá? As armaduras, está toda descrita no capítulo 6. E no final ele diz que devemos orar em todo o tempo.
tá? Pode passar o outro, é o último, tá, gente? Bom, eu coloquei esse slide e coloquei assim, para quem devemos olhar? Eu peguei 3 etapas diante dessa ideologia do gênero. Aí eu peguei a criação, a queda e a redenção. Tá? A criação fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a criação. A ideologia do gênero diz outra. Você já sabe o que é a ideologia do gênero. A nossa é essa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Gente, eu, Márcia, mulher, fui criada por Deus e para Deus. Assim como todos vocês. Continuando, no 27, Gênesis. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, essa é a nossa armadura, a criação. Tá? Aí vem a queda. A queda nos mostra qual o impacto do pecado. Gente, aqui eu estou falando da ideologia do gênero, mas esse impacto do pecado serve para nós também, tá? Porque pecamos todos os dias. Todos os dias pecamos. Somos pecadores. Mas nós conhecemos a um Deus. Nós sabemos quais armaduras usar. Tá? E falando da queda agora do pecado. Em 1 Coríntios, do capítulo 6, de 9 a 10, está escrito assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, Deus aqui está falando só da ideologia do gênero? Não. Tá? Então, essa queda, esse impacto do pecado, o pecado tem um impacto. Tá? Romanos 1, 22 a 27. Inculcando-se por sábios, tornarão-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outra contrária à natureza. Gente, isso foi escrito há muito tempo atrás. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, esse é o impacto do pecado. Vai se pagar. Aí vem a redenção, né? Que é o que eu estou falando. Nós pecamos todo dia, mas nós olhamos para aquela cruz e a gente não vê mais nada lá. Tá? Então, a redenção. Em Efésios 1, do 7 ao 10, está escrito assim: no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a das terras. Então, a nossa redenção está em Cristo Jesus. Tá? Jesus é o padrão que nós temos que seguir. Em João, capítulo 14, do 6 ao 10, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses, gente, são os argumentos que eu estou dando a vocês para que vocês se defendam disso que é chamado ideologia do gênero. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós não somos o que desejamos ser. Nós não somos nossas experiências. Nós não somos o que falam da gente. Nós somos o que Cristo fez por nós. Ele não morreu, gente, à toa naquela cruz. Porque a gente sempre fala assim, Cristo morreu por nós, pagou, derramou seu sangue. E parece assim algo muito simples. Morreu, derramou sangue, a gente sabe. Mas, gente, alguém já teve a vontade de ver como era aquela morte naquela época? Alguém já viu assim, de ficar olhando mesmo? Como aqueles pregos, que eram mais ou menos desse tamanho aqui. E detalhe, se eu colocar a minha mão assim, dói menos. Se eu colocar assim, dói mais. O pé é a mesma coisa. Se eu deixar o meu pé reto, dói menos. Se eu colocar o pé em pé assim, como ficava na cruz, dói muito. E ele sentiu dor. E não foi pouco não, foi muito, porque dói. Aquilo deve ter doído muito. Então, aquela morte não foi em vão. E é por isso que nós temos que lutar contra essa ideologia, lutar contra conceitos humanos, de distorcer a palavra de Deus. Nós temos que ter argumentos. Nós temos que crer fielmente nessa palavra e saber que quando a gente não consegue lutar contra o inimigo, nós temos uma coisa chamada oração. Nós temos um contato direto. É por isso que eu coloquei essa imagem de Cristo, sabe, pegando as pessoas. O nosso contato é direto, é com Ele. Quando ele fala na ideologia do coração, né, que ele diz que a ideologia diz o seguinte: não, o seu coração é que vai te dizer por quem você estiver atraído, é o que você vai ser. Isso é o foco deles, né? Para deixar bem claro, se eu me sinto atraída por uma mulher, isso é natural, isso é normal. Aí eu fui buscar isso, olha, mas a palavra de Deus diz o contrário. Não escuta o teu coração, porque ele é enganoso, porque ele é perverso, porque ele é duvidoso. Então, é argumento para se falar. Se eles vão crer ou não, gente, isso não importa. A gente tem que fazer a nossa parte e crer nisso. Tá? Para finalizar, eu quero só ler 2 Timóteo, e eu vou pedir depois para passar um vídeo. É coisa rápida. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas,
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazei o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a nossa função, tá? De cumprir o nosso ministério. E o nosso ministério é esse, é pregar a palavra de Deus. Tá, eu queria só passar o vídeo, pode passar o vídeo. E aí acabou, tá? Eu não sei o que tem que fazer depois. Jesus é maior que templos, siglas, religiões. Jesus é maior que doutrinas, modas, nações. Jesus continua o mesmo e é a verdade que não muda e prevalece além de padres, bispos, pastores, apóstolos, fiéis e infiéis. Muitos falam o nome dele, mas poucos falam em nome dele. Se tem violência no discurso, não vem dele. Se tem ódio na fala, não vem dele. Se tem dinheiro conduzindo o discurso, não vem dele. Mas se reforça o amor, se traz a paz, esse sim vem do Senhor. Você acha mesmo que a sua vida e tudo ao seu redor é apenas fruto de uma explosão do acaso e que ao passar dos anos tudo evoluiu ao ponto de ser exatamente do jeito que você enxerga a sua volta? Você acha mesmo que o amor desses que a gente sente pelo pai, pelos filhos, pela noiva, o amor que se sente pelas pessoas é simplesmente fruto do acaso e não veio de um Deus que é exatamente isso, amor? Você acha mesmo que Jesus odeia o pecador? Você acha mesmo isso? Ele odeia o pecado que te afasta dele e não você, é o pecado. Mas uma vez pecando, uma vez afastado da graça e da verdade, é sua escolha e não imposição amá-lo de volta. Mas quem na presença dele permanece como está? Muitos falam que acreditam nele, poucos de fato o conhecem. Você acha mesmo que a sua dor foi causada por Deus? Você acha mesmo isso? Existe sim o mal, existe sim o inferno, existe sim o inimigo que age de forma sutil e que te odeia e quer te destruir. Você acha mesmo que a sua descrença muda essa verdade? Você acha que a sua opinião anula isso? Você acha mesmo que essa gente que mata dizendo estar a serviço de Deus realmente está seguindo as vontades de um Deus que é amor, perdão, misericórdia, paz? O Deus da vida não combina com a morte. Você acha mesmo que o seu papel como cristão se resume a ir à igreja aos domingos e ficar lá sentado mais dormindo do que acordado e se achar melhor que os outros? Você acha mesmo isso? Símbolos, imagens, superstições, velas. Nada tem poder maior que a oração feita direto aos ouvidos de Deus. Fale com Ele. Você acha mesmo que o Criador de tudo precisa das suas promessas, da sua barganha tola oferecendo a Ele o que Ele não precisa em troca de algo que só interessa a você? Você acha que o seu sofrimento agrada o coração de Deus? Você como pai, cederia aos pedidos do seu filho somente mediante a sua dor? E Deus, que é amor, perfeito amor, e não quer seu sacrifício físico, sua religiosidade, sua vela acesa, sua promessa. Ele quer você, um relacionamento simplesmente por amor. Ele te ama e isso basta. Ele é o Filho amado de Deus Pai que se fez homem para com sua vida trazer salvação. Ele é a única via que leva ao Pai, única via, único Senhor. Ele é o caminho certo. Ele é a verdade que não muda, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é o Cristo. E não há outro nome maior que o nome de Jesus. Bom, gente,
Bom, pastor, vem aqui, né, pastor? Eu agradeço muito a vocês, tá? Espero que eu tenha conseguido passar o que foi me proposto, tá? E vamos continuar orando, tá? Não vamos desanimar, em hipótese nenhuma, tá? A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, mas a gente tem que sempre olhar para cima, porque tem um Deus que é misericórdia, que é grande. Vamos louvar. Tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de falsos profetas, dias de falsos pastores, dias de falsos apóstolos, falsos mestres, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne, derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama. Sobre tua amada igreja, derrama. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, falsos adoradores, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne, derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos,
sobre tua amada igreja derrama, sobre os servos, sobre os servos e servas derrama, sobre tua amada igreja derrama. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria encerrar esse encontro nosso orando pelas famílias, né, orando pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pedindo como esse louvor, né, que Deus derrame graça, né, misericórdia sobre a nossa vida. Mas uma coisa é importante lembrar, enquanto a Márcia falava, foi muito pertinente, né, ela lembrar da origem disso tudo lá no seu início em Karl Marx, né? Para a gente entender que hoje a gente não precisa combater, como ela disse, com armas, mas combater com a nossa posição de cidadão também. Na hora de votar, pense bem se aquele candidato em quem você vai votar tem alguma origem dele, não é, lá em Karl Marx, porque vem daí esse pensamento, né? Vem daí do socialismo, do comunismo, todas essas ideias. E a gente às vezes se surpreende, né, com os cristãos que estão reclamando dessas coisas, mas estão de alguma forma apoiando para que elas continuem sendo estabelecidas e propagadas. Então, cabe a nós também, né, através do voto, fazer diferença aí, não é? Eu não estou dizendo para você votar em cristão evangélico, não, porque também é uma desgraça, né, irmãos? A bancada evangélica na Câmara parece mais uma bancada do capeta, né? Então, a questão não é essa, a questão é você entender muito bem em quem você está votando, não é? O que está por trás. Há partidos que você deve evitar, não dá para dizer diferente, porque tem suas filosofias, ideologias baseadas no marxismo ideológico. Então, PT, PCdoB, PSOL, todos esses que você identifica como partidos de esquerda, você sabe que de alguma maneira ou outra seus candidatos apoiam esse tipo de ideologia, apoiam a propagação dessas ideias, são contra a família tradicional, não é? Apoiam o politicamente correto, que diz que a gente tem que aceitar todas as diferenças sem se manifestar sobre elas. Há uma diferença entre aceitar no sentido de não ofender e uma diferença entre você aceitar no sentido de praticar e tornar isso como tua prática de vida. Então, responsabilidade nossa, né, é também fazer alguma coisa nesse sentido, porque a nossa luta está caminhando cada vez mais para essa questão, né? A ideologia não só de gênero, mas de toda aquela filosofia marxista que está por trás de tudo isso, né? E a gente, muitas vezes, os nossos jovens das faculdades, como foi dito, né, são constantemente doutrinados por professores de esquerda que pregam essa ideologia, que fazem com que eles acreditem que isso é ser bonito, isso é ser para frente, isso é ser moderno, né? Ser a favor dessas coisas, ser tolerante com esse tipo de coisa é o que é realmente bom. O socialismo tem uma face muito caridosa, né? Então muitos optam por isso, porque querem se considerar pessoas boas, né? Pessoas preocupadas com o próximo e tal, e imaginam que numa vertente socialista elas vão atender assim ao seu próximo. Mas o que o próximo precisa não é de ajuda, o próximo precisa de trabalho. O melhor programa social é emprego, irmãos. Se não tiver emprego, não adianta viver de Bolsa Família, né? Viver de esmola do Estado, porque quanto mais o Estado te dá, mais o Estado manda na sua vida. Se o Estado manda na sua vida, ele determina como você cria os seus filhos. Ele determina o que vai ensinar para os seus filhos. Se você hoje quiser ensinar um filho em casa, você não pode. E aquilo que a Márcia falou, né, do Código Internacional de Doenças, uma grande luta desses movimentos é retirar essas coisas do Código Internacional de Doenças, né? O homossexualismo já não é mais encarado como doença.
E hoje há uma batalha em relação a essas coisas. Então, nossa luta também passa por aí, né? Não há como a gente não olhar para essa questão política que está por trás disso tudo. Mas temos um Deus em quem confiamos, né? Oramos então? Amém? Se puder dar a mão a alguém perto de você, ao familiar que está contigo aí, vamos orar, vamos clamar a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa. Como nós louvamos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma determinação nossa, Pai, diante de Ti, porque queremos realmente servir a Deus, mesmo num mundo tão conturbado, mesmo quando está tão fora de moda acreditar na Tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, nós entendemos as coisas como o Senhor as criou, nós não nos revoltamos contra a Tua criação, Pai, e nós queremos, Senhor, que na nossa vida, na nossa casa, na nossa família se cumpra a Tua palavra. Queremos que o nosso país seja governado por pessoas que temam a Deus, que valorizem a família, Pai. Queremos pessoas que valorizem o trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, clamo ao Senhor pelas famílias da igreja, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças que aprendem na geração vida, mas ao mesmo tempo aprendem na escola, estão em contato com outras crianças. Pai, livra as nossas crianças do mal, livra as nossas crianças da influência maligna, de professores malignos, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege, Pai, de todo esse mal. Cuida do casamento na igreja, Pai, que ele seja preservado, que as pessoas se disponham a lutar pelos seus casamentos, a preservar suas famílias, a investir nas suas casas, Pai, para que o mal não entre em nosso lar, que nós possamos vigiar constantemente, para que não haja uma abertura para o mal dentro da nossa casa, que nós possamos guardar a nossa casa, Pai. Sabemos que o Senhor guarda, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Não podemos, Senhor, dormir o sono, Deus, da irresponsabilidade, mas estar atentos e vigilantes, como a Tua palavra nos recomenda. Eu te peço, guarda as crianças da igreja, porque elas são as mais atacadas, Pai, para que desde cedo cresçam entendendo a ideologia que quer ser imposta às suas mentes. Livra a mente dos nossos filhos, jovens, adolescentes, Pai, que vão se tornar adultos. Livra-os das doutrinas de esquerda, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não esqueça, tem os caldos lá em cima, tem sopa de um monte de coisa. Um caldo é R$4, 3 por R$10, tá bom? Participe lá, não pelo dinheiro, mas pela comunhão, e o dinheiro que arrecadarmos nós vamos investir nas missões, nós vamos investir no orfanato, então que você possa participar. Deus abençoe os irmãos.